Fala pessoal, e aí, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Gustavo Gonzalez, né? E o motivo desse vídeo é para conversar com você que é professor, né? O que me motivou, na verdade, a gravar esse vídeo foi que a gente, de um tempo para cá, tem tido uma procura muito grande de professores, né, que estão tendo uma movimentação entre a área acadêmica e a área de consultoria, a prestação de consultoria, né? A pessoa está saindo da área acadêmica, ela está deixando de dar aula. E isso, existem N motivos que estão ocasionando isso, né? Tanto a redução das próprias aulas, por vários motivos que os professores já conhecem, né? Muita questão de educação à distância, redução de custos, tudo isso que está envolvendo hoje a área acadêmica e os professores estão sentindo na pele, a gente sabe o que é isso porque eu sou professor, a gente também veio de uma instituição de ensino, né? E quando a gente saiu dessa instituição de ensino foi justamente que a gente construiu a E-Cliente, que hoje é uma empresa de tecnologia focada em fornecer soluções de internet, tanto para professores quanto profissionais liberais, empresas de pequeno e grande porte. Mas o que então motivou a gravação desse vídeo é justamente ajudar os professores a entender qual tem que ser o seu posicionamento na internet para aquele professor que quer justamente migrar de uma área acadêmica ou quer começar a migrar da área acadêmica para uma área de consultoria. A gente sabe que são dois segmentos totalmente diferentes, né? O professor, a gente conhece a realidade, eu conheço a realidade, né? Começo de semestre tem aquela questão, ou até no final do semestre, tem aquela questão de você estar fazendo a questão do quadro de horário para saber quantas aulas você vai pegar. Aí naquele semestre você já sabe que você tem X aulas, né? E para você poder aumentar a sua renda, você só tem que estar dando mais aula, né? Essa é a limitação que um professor hoje tem, né? Hoje, com as tecnologias, com a internet, quem domina o conhecimento tem alternativas novas e que, o que eu comento bastante, que permitem você ganhar escala, né? Recentemente, a gente tem trabalhado com uma coaching, ela chama Renata Passos, e eu consegui experimentar essa questão da escalabilidade junto com a Renata. Vou dar um exemplo. Em vez de darmos uma palestra ou em vez de darmos uma aula numa sala fechada para 30, 40 pessoas, aonde eu tenho que organizar o horário de todo mundo junto, tá, sabe? Eu tenho que movimentar algumas peças para eu conseguir juntar todas aquelas pessoas numa sala de aula, eu consigo fazer a mesma aula hoje 100% online, né? E detalhe, ao vivo. Só que a pessoa ela pode estar em Manaus, ela pode estar em Porto Alegre, ela pode estar no Japão e ela vai estar assistindo a aula do mesmo jeito. Ah, mas ela perdeu a aula. Não tem problema. Também tem ferramentas que vai permitir ela assistir essa aula depois e outras possibilidades. Mas o que eu quero que o professor entenda é que existem muitas alternativas hoje na internet para o professor que quer começar a fazer essa migração, né? Ou uma complementação de renda. Então hoje ele está alocado dando aulas e ele entende que ele tem possibilidades de transmitir esse conhecimento dele na área comercial, né? Para as empresas ou até mesmo aulas particulares, vamos falar assim. Bom, o que a gente recomenda é o seguinte, esse vídeo aqui ele pode até ficar um pouco longo, talvez eu vou dividir ele em algumas partes, mas eu vou conduzir, porque inclusive eu não faço edição. Você vai ver que esse vídeo aqui eu vou falar com ele direto, tá? É realmente um bate-papo. Se você tiver qualquer dúvida, inclusive, pode colocar nos comentários, porque esse vídeo ele vai ficar aberto no YouTube. Tem alguns vídeos que eu faço, que eu coloco em ambientes fechados, exclusivos. Esse não, esse ele vai ficar aberto. Agora olha que interessante, o que eu estou fazendo agora com você, que você está assistindo, é um meio de aula. Só que é uma aula aberta e eu uso isso como estratégia nos nossos negócios hoje. Eu tenho aulas abertas, eu tenho aulas fechadas, isso tudo são estratégias. Mas o que eu queria compartilhar com você é o seguinte, Gustavo, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Eu acho que é essa travada que o pessoal tem, que a gente tem ajudado muitos professores, muitos profissionais nesses últimos anos. O que eu falo é o seguinte, a primeira coisa que o professor tem que fazer, o primeiro passo que ele tem que fazer é ter claramente qual é a forma do conhecimento dele,
como que aquele conhecimento vai ser vendido ou vai ser compartilhado na internet, como que ele pode vender esse conhecimento. Ah, Gustavo, mas eu só quero dar aula particular. Não importa. Essa aula particular é o seu produto, você precisa vender esse produto. Bom, definido isso, sabendo o que você vai fazer, como que você vai compartilhar ou vender esse conhecimento, o primeiro passo que a gente recomenda é muito simples. Você precisa ter um site. E eu vou explicar o motivo. Muitos, o primeiro passo, eles vão criar uma rede social. Eles vão criar uma conta no Instagram, vão criar uma conta no Facebook e começam a divulgar lá. Acontece que a rede social, ela te exige você ter você tem uma demanda alta de comprometimento com a rede social. Você precisa estar atualizando. Por quê? Porque justamente é uma rede social. Você tem que se relacionar, tirar dúvidas, postar. Se você não posta hoje no Instagram, dentro de 24 horas o seu post já foi lá para baixo. Você perdeu aquele tchan do conteúdo novo. Se você não está toda hora alimentando, você vai perder esse tipo de novidade. A rede social exige que você faça isso, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente recomenda é você ter um site seu. Por quê? Você está construindo uma casa numa estrutura sólida no seu terreno. Esse site ninguém tira de você. Esse site vai ter conteúdos que o Google vai mapear, que isso pode ficar por muito tempo. Eu vou dar para vocês um exemplo muito simples. Eu tenho um site meu, pessoal, chamado gustavo.pro.br. Eu tenho esse site há muitos anos. E esse site, na verdade, ele é misturado, ele virou um blog, né? E o que acontece? Se você digitar algumas frases no Google hoje, eu estou em primeiro lugar nas buscas, né? E eu vou dar um exemplo, você pode fazer um teste. Digita no Google, como calcular média no Excel. Vá lá, faça no Google essa busca e veja quem é o primeiro que aparece nas buscas. Espero que eu esteja ainda em primeiro, mas normalmente eu fico em primeiro lugar, tá? A não ser que alguém crie um conteúdo mais relevante que o meu, mais importante que o meu, eu posso perder a primeira posição e vou em segundo, mas eu estou na primeira página. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é isso. O professor, a primeira coisa que tem que ter em mente é, ele precisa ter um site. Nesse site ele vai publicar conteúdos que o Google vai mapear para que você consiga primeiro se posicionar como uma autoridade naquele assunto. Então vamos dar um exemplo. Imagina que eu sou um professor da área de direito tributário, né? Ou direito empresarial, por exemplo, tem relações. Se eu tivesse um site do professor, a pessoa física, aonde eu falo sobre a área de direito tributário, aonde eu falo sobre a área de direito empresarial, o impacto que isso causa para os empresários, todos esses conteúdos, eu vou escrever, como se você estivesse escrevendo um livro. Mas qual que é a diferença principal? Quando você escreve um livro, você tem um conteúdo impresso que está alocado numa biblioteca, numa livraria, que a pessoa tem que comprar, ela tem que te conhecer, você tem que fazer mídia para poder divulgar aquele livro. Quando você pega esse mesmo conteúdo e publica no seu site, você publica no seu blog, o que acontece? Quem vai fazer isso é o Google. O Google vai mapear aquele conteúdo e ele vai entender qual é a importância nas buscas que as pessoas estão fazendo. Isso vai fazer com que você primeiro comece a aparecer. Você vai ter uma presença digital. Então você pode ter um site com o seu nome, que nem eu tenho o meu, gustavo.pro.br. Eu criei o meu site, eu gero o meu conteúdo e o Google mapeia esse conteúdo. Esse é o primeiro passo. Depois, nós vamos pensar nas outras etapas que um professor tem que estar fazendo para conseguir começar a vender conteúdo, para começar justamente a transformar isso num negócio. A presença digital é o primeiro passo. Você tem que ter o seu site, você tem que ter conteúdo no seu site para que você se torne uma autoridade e as pessoas e o Google comece a te encontrar. Perfeito? Uma vez isso feito, você pode começar, a partir daí você pode passar para uma segunda etapa, que seriam ou as redes sociais, para você ganhar mais visibilidade, começar a ganhar seguidores, ou até mesmo já começar a produzir conteúdos para venda ou começar a oferecer esse serviço.
Mas aí eu vou deixar isso para um vídeo específico falando sobre essa segunda etapa ou as etapas seguintes. Então, nesse primeiro momento, o que é fundamental é você ter seu site, você poder ter seu domínio, você poder ter seu e-mail pessoal, né, vinculado ao seu domínio. Não ficar usando um Hotmail, Gmail, Yahoo, que são e-mails gratuitos. E isso para o cliente não transmite que você tem uma empresa, que você tem um negócio, né? O correto é você ter seu e-mail, gustavo@gustavo.pro.br, gustavo@ecliente.com.br e assim por diante. Então, dado essa etapa, vencida essa etapa, você pode pular para o próximo vídeo, que eu vou estar gravando depois em um outro momento, mas nesse momento eu queria explicar o porquê que você tem que ter um site, tá certo? Se você ainda não se orientou em relação a como contratar um site, quem eu posso contratar, a eCliente, que é a nossa empresa, ela é dedicada a isso. Nós trabalhamos hoje com centenas de professores no Brasil, nós entendemos as dores dos professores, a gente sabe como funciona. Eu estou na área acadêmica há mais de 15 anos. Então, nós temos um produto que é justamente um site aonde o professor pode, de forma muito rápida e simples, começar a atualizar esse conteúdo e começar a se posicionar na internet. Tá? Qualquer dúvida eu vou deixar links aqui nesse vídeo e aí você pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, né? E se você acompanhar as nossas redes sociais, você vai entender um pouco da comunicação que a gente tem tido em relação a conteúdos para a internet e poder ajudar tanto empresários, profissionais liberais, quanto professores, tá? Que estão atuando e estão querendo justamente entrar numa área nova. Tá ok, gente? Agradeço muito o carinho. Se você quiser continuar recebendo outros conteúdos, você já sabe, né? Tem aqui para você poder se inscrever no nosso canal da eCliente e também, se você ativar o sininho, você vai ser avisado quando novos conteúdos forem para o ar. Tá ok? Um abraço. Tchau, tchau.